salve, nação! Minas na bancada no ar mais uma vez nessa semana que a gente não teve jogo das meninas, mas que a gente tem muito assunto aqui para comentar. Temos aí essas 6 rodadinhas para a gente trazer para a conversa e tivemos ainda nessa semana a atuação das nossas brabas na Seletimão, né? Então nós vamos falar um pouquinho sobre a atuação das nossas convocadas aí nesses 2 últimos jogos da seleção brasileira antes da Copa do Mundo. Para bater esse papo comigo, o ataque hoje está escalado com a Paulinha. Oi, Paulinha, tudo bem? Tá sem o áudio. Boa noite para todo mundo, boa noite, fiel. Vamos aí falar da mulherada que estão, arrebentando. Isso aí, no comando do nosso ataque, a nossa camisa 9 aqui hoje, Fabi Nagarashi. Oi, Fabi. Oi, tudo bom, galera? Estamos aí para falar mais um pouco das meninas, sempre bom. É isso aí, as meninas que já vem com um começo de ano maravilhoso aí, né? Já começamos o ano bem e começamos o Brasileirão muito bem. Até aqui são 5 vitórias e um empate, então as meninas seguem invictas nessas primeiras 6 rodadas do Brasileirão. 16 pontos conquistados, liderança isolada da competição. E eu queria que vocês falassem um pouquinho aí para a gente de como foi essa trajetória, né? Como foi esse início de Brasileirão para as Brabas. E aí eu vou chamar a atenção lá para a nossa primeira rodada, que foi um jogo impactante, né? O Corinthians venceu o Ceará por incríveis 14-0 na estreia do Brasileirão Feminino, e o Minas ainda não estava no ar, então agora a gente tem a oportunidade de falar um pouquinho desse atropelo das meninas aí na primeira rodada, né? Lembrando que o Ceará é um time novo, né? Um projeto recente e jogou com um time de categorias inferiores, né? Não eram as meninas do profissional do Ceará. Então teve também essa questão aí muito debatida desse eterno descaso, né? Que vem diminuindo, mas que ainda não se resolveu, que fez com que as meninas estejam passando por essa dificuldade, né? A equipe do Ceará. E aí, o que vocês acharam dessa primeira rodada e o que vocês acharam desse placar? É mais para se comemorar ou é mais para a gente lamentar? Já chegamos com o pé na porta, né? O brasileiro já começou 14-0, mas foi aquele jogo que a gente esperava mesmo que o Ceará viesse meio cambaleante, até porque foi campeão sim da Série A2 do ano passado, teve esse título, levou para casa, só que não continuou com as meninas, o que é muito triste para o futebol feminino, dessa descontinuação. Então, as meninas não tiveram contrato renovado e tiveram que jogar com as categorias inferiores, como você bem disse, que é uma coisa bem triste para o futebol feminino. Mas a gente como corintiano, comemora sim. A gente comemora vitória, 14-0, chega 14-0 sempre. Mas sempre lembrando que do outro lado tem um time, do outro lado também tem meninas que batalham, também tem meninas que querem o seu espaço, que lutam por ter esse espaço, e às vezes acaba acontecendo algumas coisas assim que, como você bem disse, diminui, mas não acaba, né? Paula, o microfone. Concordo com a Fabi. Acho que a gente sempre vai querer vencer. Foi um placar muito bonito, mas não é um placar que dá para a gente também se empolgar, porque o Ceará, né, vem numa construção ainda de elenco comparado ao entrosamento que o Corinthians já tem desde o ano passado, né? É mais difícil para elas, e aí não dá para deixar de reforçar o que a Fabi bem disse, o desmonte dos elencos, né, de outros times acaba favorecendo muito o Corinthians, que tem se mantido unido ali, sai uma jogadora ou outra, mas a base continua. Então o placar é ótimo para nós somos torcedoras, mas o futebol feminino, por outro lado, perde muito por conta desses desmanches, desses descasos que nós já estamos tão acostumados, infelizmente. Concordo, e é como a Tamires falou também, né, em outra ocasião, sobre essa questão
de planejamento, né? Nós temos um planejamento consolidado, nós oferecemos para as meninas essa estrutura, então a gente tem que comemorar sim a vitória, porque a gente vê uma vitória que é uma vitória do planejamento, né? Que é uma vitória de um time que está entrosado, de um time que tem continuidade, de um treinador que tem continuidade no seu trabalho, que conseguiu fazer o seu bom trabalho. Então, a gente vê essa resposta dentro de campo e se pensar também nesse pé na porta, né, que a Gabi falou, é a gente já começar o campeonato apresentando a credencial de time multicampeão que nós somos, né? E já deixando claro que o Corinthians, mais uma vez, como de costume, não vai entrar para fazer figuração, vai em busca de mais um título, né, aí para a coleção. E, infelizmente, por conta desses problemas de gestão, a gente pega um time com estas questões de descaso, com estas questões de estrutura, que fez com que o Ceará sofresse algumas goleadas aí, né? Logo no primeiro tempo, a gente já foi para um intervalo com um placar de 8-0, e aí no segundo tempo a gente ainda vê as meninas do Ceará reagindo, guerreando mesmo, né? Em alguns momentos elas foram superiores, elas tentaram, se entregaram, mas não conseguiram evitar ali que tomassem mais os outros 6 gols que deram número final a essa partida. E aí, para a gente não falar também que ficou só nisso e que pegou um clube com as meninas vindo de outras categorias, né, sem essa continuidade, a gente não parou, né? A gente foi para uma segunda rodada, que foi uma rodada de 6-0 para as meninas, então a gente continuou com esse placar amplo aí, jogando fora de casa, inclusive, né? Então a gente vê já esse poder ofensivo do Corinthians, né? Foi, como você bem disse, né? O Corinthians tem esse poder ofensivo muito forte. É um ponto muito forte dentro do clube mesmo. Sempre foi esse de fazer grandes jogos e principalmente fazer bastante gols, né? E nessas 2 primeiras rodadas a gente pegou times que subiram da Série A2. Então foram os 2 jogos que tanto a Lelê não foi titular, ele conseguiu dar aquela rodada que o Arthur Elias gosta de fazer, que dá aquela rodada no elenco. Então ele conseguiu fazer as meninas que não estavam jogando tanto jogarem, tanto que quem foi viajar, se eu não me engano, não jogou no jogo contra o Ceará. Então ele conseguiu dar aquela descansada, aquele controle de carga nas meninas também. Porque também é bem complexo esse começo de campeonato, até porque a gente sabe que vai rolando o campeonato, chega no final, acaba que vem Libertadores, vem Paulista, o final de Brasileiro, tudo um em cima do outro, e aí machucar nessa época é muito pior. Então a gente tem desfalque, ele sabe disso, o Arthur Elias sabe disso, muito experiente como ele é, já fez esse controle de carga, e o campeonato nos proporcionou bastante isso, nessas 2 primeiras rodadas. É fazer essa rodagem de elenco, que elenco a gente tem de sobra, né? É isso aí. Acho que o Arthur é um técnico que ele consegue desenhar bem a estrutura do time, montar a base de acordo com quem ele vai enfrentar ali. E nessas 2 primeiras rodadas nós tivemos ali, de uma certa maneira, sorte de pegar times recém-saídos da Série A2, que estão se fortalecendo ainda, e é onde ele coloca lá os testes, né? Dá o descanso para aquele pessoal que é a base e coloca o time para rodar, para testar mesmo, para ver fôlego, para poupar, porque, como a Fabi bem colocou, o calendário não ajuda a gente em nada e as lesões começam a ser muito comuns, né? Quando vai caminhando um campeonato muito em cima do outro. Então, acho que ele trabalhou bem esse ponto de rodar o elenco para dar fôlego, para dar, né, porte físico para as jogadoras, para aumentar o desempenho geral do time e manter o entrosamento, né? E querendo ou não, quem entrou bem. Entrou não só para compor elenco, entrou para ser protagonista nos jogos que entrou, não para ser figurante, entrou para botar a cara lá e para falar, eu tô aqui, eu quero meu espaço e vou lutar por isso. Então quem entrou muito bem, não entrou só para fazer papel no campo, não. Não tem aquela eu sou reserva, não vou dar meu máximo, não. As meninas acabam atuando ali, né, com sangue mesmo, para fazer nome, lógico, e quem sabe ter uma vaga titular, né? Isso é muito bom. Sim, justamente. Foi muito bem lembrado pela Fabi, né, que o Arthur Elias ele acabou
poupando algumas jogadoras que não viajaram, né? Deixou algumas atletas, deixou algumas das suas titulares treinando em São Paulo e não viajaram, viajou com um elenco alternativo e também já vinha de desfalques, né? Aqueles desfalques conhecidos da Miriam, a Érica, a Gabi Zanotti. Então ele entra com um time alternativo já na segunda rodada do Brasileiro e a gente não sente essa queda de produção, principalmente falando do ataque, né? Foi um ataque que ele já deu chance para Ju Ferreira, ele deu chance para Fernanda, né? Se não me engano, a Jennifer também não atuou na segunda rodada, quem jogou foi a Milene, e mesmo assim a gente conseguiu sair de campo com um 6-0 no placar. Então, além de continuar na segunda rodada com 100% de aproveitamento, a gente continuou com esse saldo de gols mais do que positivo, que mostra todo esse poderio que vocês destacaram aí da rodagem do elenco de Arthur Elias, né? Poderio ofensivo que continua, né? E a gente traz aqui o Grêmio para a conversa agora. 4-0 também na partida contra o Grêmio, mais um chocolate, mais uma vitória de placar elástico. Dá para se falar que aí foi um teste mais complicado para o Corinthians? Aí vocês acham que a equipe do Grêmio já oferece mais dificuldades do que nós tivemos nas duas primeiras rodadas? Foi talvez o primeiro teste mais firme do time? Olha, eu esperava que o Grêmio fizesse mais. Até eu fiz esse jogo na rádio, né? Eu comentei esse jogo na rádio. E teve até um comentário só para entrar na resenha aqui, que choveu pra caramba nesse jogo, antes desse jogo. Choveu muito, mas muito. Caiu um pé d'água em São Paulo, assim, inimaginável. Então, assim, a gente estava apreensivo, porque a gente falou, será que o campo vai aguentar? Será que vai estar um jogo feio, aquele jogo truncado, que a bola não enrola? E até que o gramado aguentou bem, foi um jogo bom, foi um jogo legal, e foi um jogo que eu até falei depois, foi o jogo dos golaços. Esse jogo só teve golaço. Começou com a Yasmin de falta, um golaço. Nossa, aquela falta foi... Aí teve um gol da Vicky Albuquerque, um golaço também. Eu falei, hoje é o dia dos golaços. Hoje eu peguei o jogo certo. O jogo certíssimo. 4-0 pro Corinthians contra o Grêmio. Eu esperava que o Grêmio fosse uma parada mais dura, porque a gente veio de dois times, igual a Paulo citou, foi uns dois times que subiram da Série A2 em construção, e pegamos um Grêmio com uma base mais sólida. Teve algumas jogadoras que entraram e saíram, mas uma base mais parecida com o que o Corinthians costuma fazer, que é preservar umas jogadoras de temporadas. Então, eu esperava que o Grêmio fosse uma parada mais dura. Até porque eu assisti o jogo do Grêmio contra o Atlético, foi um pouco parecido, mas o Corinthians ele consegue uma coisa durante os jogos, que é empurrar o outro time adversário para trás. O time adversário, ele chega a um ponto que ele não consegue tocar 2 ou 3 passes, e aí ele cai na roda do Corinthians, não tem jeito. E nesse jogo, o Grêmio realmente não foi páreo. É um time que já tem mais experiência que os outros, tem um elenco mais forte, mas que realmente nesse jogo só deu Corinthians. Elas não conseguiram jogar. Eu também esperava mais. Eu vou aumentar aqui, reforçar o nosso time, né? A gente está falando aí sobre essa rotação no elenco, então a gente tem mais uma titular de peso para trazer aqui para a nossa conversa hoje, que aí também eu já vou querer ouvir ela sobre esse assunto. Ana Paula, chega mais para bater um papo com a gente. Oi, Aninha, tudo bem? Fala, meninas, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Como é que vocês Boa noite, estão? Ana. Estamos aqui. Ótimo. Entre uma aula e outra, a gente dá uma corridinha aqui para poder ver o que está acontecendo aí, né? Falar um pouco aí do que a gente está esperando das nossas brabas aí, os próximos jogos. Isso aí. E a gente está aqui comentando essas 3 primeiras rodadas ali, né? Falando dos adversários e dos placares elásticos, né? Da equipe do Arthur Elias. E falando sobre esse 4-0 para cima do Grêmio, né? Paulinha, pode, por favor, aí falar o que você achou dessa rodada para a gente?
Bom, como eu estava dizendo, eu esperava mais do Grêmio, até porque a Fabi já colocou. O Grêmio manteve a base do ano passado e foi um time forte, deu trabalho no Campeonato Brasileiro do ano passado, então eu esperava realmente o time mais ofensivo, o Corinthians ali mais buscando gol, mas realmente foi mais tranquilo. Eu acho que o Grêmio estava na cabeça que era começo de temporada, o Corinthians já vinha embalado ali dos 2 últimos jogos, então acabou mostrando um futebol ainda mais exemplar diante do Grêmio, que já é um time estruturado, né? Então, acho que o Corinthians deu show, o placar foi excelente, gols bonitos, como bem a Fabi colocou, e eu acho que o Grêmio deixou a desejar, porque eu esperava um jogo muito mais pegado. A Ana Paula também estava nesse jogo, não estava, Ana? Você assistiu em loco o Corinthians e Grêmio lá no Canindé? Eu assisti e a gente sempre espera, né, que os outros times, né, que tem vindo aí nessas últimas rodadas aí do Corinthians venha nos surpreender. Eu não digo nem em gols, né, mas assim, pela estrutura que tem, porque não é um time que vem com uma estrutura de um ano formada, né, é um time que tem mais de 3 anos de base aí com as meninas, e realmente é um time que deixou a desejar, e ficou muito claro, né, eu não gosto nem de falar isso, mas assim, deixou muito clara a diferença que o Corinthians passou sobre todos os times, né? Então, assim, foi muito claro e muito notório ao que o Corinthians foi naquele jogo. Ele foi para jogar e o Grêmio devia ter mostrado, no mínimo, um pouco mais de... Entenda, gente, um pouco mais de respeito com o jogo, né? Porque, assim, as jogadoras são as mesmas, pouquíssimas trocas tiveram do ano passado, e a gente não vê esse brio, sabe? Buscar por alguma coisa. A gente, às vezes, até pensa mesmo pela falta de estrutura do departamento feminino que apoia, eu converso com as meninas, para poder chegar num jogo desse, sabe? A gente esperava um show e ver o gol. E, assim, parece que faz um gol, desanima, o outro time desanima, como se estivesse jogando num campinho, sabe, da escola, com várias crianças, desanima, não quero mais jogar. E aí a gente perde, né, o espetáculo qual a gente foi assistir. Eu acho que foi um jogo bem legal. Pro Corinthians sempre vai ser, né? E para mim só fica só essa colocação, que as meninas do Grêmio, a gente tem potencial, elas têm potencial para fazer mais e infelizmente não fizeram. Sim. E já foi nesse jogo contra o Grêmio, né? A gente já tem a presença ali novamente, né, das titulares. A gente já viu o Arthur Elias voltando para o jogo com jogadores como a Tamires, por exemplo, a Jaqueline, que não atuaram na segunda rodada, quando ele poupa essas atletas. E justamente nesse jogo, diante do Grêmio, começou a me chamar a atenção essa triangulação ali pelo lado esquerdo do ataque do time do Corinthians, né? No jogo contra o Grêmio, funcionou muito bem com a Yasmin, a Jaque e a Tamires. E aí, no jogo seguinte, que foi o jogo contra a Ferrinha, né? Contra a Ferroviária, já foi com a Jaqueline mais à frente, né? Yasmin, a Luana Bertolucci e a Jaqueline, né? Na verdade, no jogo contra o Grêmio, a Yasmin, a Bertolucci e a Tamires, e no jogo contra a Ferroviária, a Yasmin, a Bertolucci e a Jaqueline. Tem funcionado muito bem esse lado esquerdo do ataque do Corinthians, tem ajudado muito essa construção dos gols, principalmente com essas atletas, né? A Yasmin e a Jaqueline são duas jogadoras que eu chamei muita atenção, que me chamaram muita atenção nessa primeira rodada. Para vocês também ficam por aí o destaque, ou vocês chamariam uma outra jogadora, apesar desse rodízio que teve até o jogo contra a Ferroviária? Então, até o jogo contra a Ferroviária, o que me chamou bastante atenção também é o posicionamento da Ju Ferreira, impecável, às vezes nas roubadas de bola, na proteção na cabeça de área. A Ju Ferreira atuou muito bem, ela entrou muito bem. O Arthur Elias foi uma grande sacada dele no final da Supercopa, que ele já entrou com a Ju Ferreira. Então, para mim, a sacada dele, ele entrando com a Ju Ferreira e aproximando mais a Luana da dupla Yasmin e Tamires ali do lado, ou até Yasmin e Jaqueline, Tamires e Jaqueline. Como você bem disse, tem essa rodagem de elenco muito boa que ele costuma fazer, então tem bastante jogadores que caem por ali. Então, a entrada dela para a Luana poder dar aquele passo à frente e ajudar naquele meio de campo, na criação mais pelo lado esquerdo, com Tamires, Jaqueline e Yasmin ali,
para mim, esse passo para frente foi fundamental para a criatividade no Corinthians. Eu gostei bastante também dessa questão da Ju Ferreira, eu achei ela exemplar, cara. Eu acho que foi uma das melhores contratações ali para o nosso meio frente ali. Ela é bem articulada, gostei bastante de ver ela jogando. E as nossas laterais são laterais, cara, de seleção e a gente não tem onde tirar, né? Gosto bastante da Jaque adiantada. Essa história da Ju Ferreira, ela tá segurando a bola um pouco mais para trás, mas à frente também. Tamires, lateral esquerda, perfeita. Eu gosto demais, já falei para vocês, eu sou fã da Paulinha. Queria ver mais vezes ela jogando, porque eu acho que ela dá um caldo bom. Ela é uma boa segurada até mesmo para Yasmin. Yas jogou com ela. Até falei para as meninas, para mim ela foi destaque aí do que a gente fez aí. E é difícil a gente pegar. Eu fico bem pensando assim, o Arthur Elias, ele mostra pra gente várias possibilidades, né? E a gente acaba fechando só naquilo que a gente vê nos últimos jogos. Eu tô falando uma coisa com você, mas o meu cérebro já tá processando outra, entendeu? Eu já vejo a Tamires de meia, eu já vejo a Paulinha de zagueira, eu já vi a Yasmin de centroavante, e aí as possibilidades que ele já fez com as meninas, e a gente não sabe qual que é, porque aí a gente passa a querer ter que estudar o time opositor, né? Para poder saber o que é que o mestre vai fazer. Mas eu gosto demais. Qualquer colocação que ele vinha fazer, o meu susto maior foi quando a Yas foi para a zaga, no final do ano, eu morria de medo, cara. Ela deixava uma bola escapar e eu falava, gente, ela não tem perna para isso. E assim, Paulinha é uma das poucas que correm, né, lateral, que correm de lado, né? Então ela tem a percepção da bola, ela tem um deslocamento lateral, ela vê o campo todo para fazer o lançamento da bola, por isso deu super certo no jogo. E são esses pontos assim que eu não consigo, infelizmente, definir, assim como vocês, tal posição para tal pessoa, sabe? A Tarsi lá atrás, coisa para mim certa ela é no gol, mesmo assim ela me infarta sendo goleira linha, né? Mas essas possibilidades que o nosso banco oferece, né? A Luana no meio frente, ela de centroavante é perfeita, tem saído muito bem. Nosso meia, a gente podia trocar, né? Já que o Renato Augusto tá ruim, botar ela lá no masculino, né? Dar uma brecha aí, entendeu? Que ela ia sair super bem, porque ela vai. Tem tantas. Eu trocaria mais algumas peças no masculino também. Também. Não, eu só tô falando, eu só falei agora do que tava doente, né? Do que não tava, né? Que a gente sabe que ele vai ficar afastado durante um tempão, então aí a gente coloca a Luana, que ela é meio. Mas colocaria a Luana também para jogar com a Fernanda de centroavante, entendeu? Então, assim, Paulinha pelas laterais, a gente tem uma condição de banco muito vasto, né? Então, assim, as meninas estão voltando de jogo aí da seleção, campeão, então vai dar muito bom. E vamos ver, eu vou falar para vocês que eu vou começar a analisar o outro time. Isso é uma proposta que eu tenho para mim esse ano, todos os outros times, para eu poder saber qual é o time que eu vou montar para competir, entendeu? Tanto no masculino quanto no feminino, porque para mim é muito assim, eu consigo ver essas trocas muito fáceis pelas habilidades delas, né, e pelo aquilo que o Arthur já colocou. Então eu não consigo deixar uma fixa, como eu falei, só goleiro, né? Eu tô com a Ana, eu gosto desse jogo funcional. Eu acho interessante o jogo funcional do Arthur, até quando ele coloca a Vicky, né, ali de meia, eu acho que dá uma estrutura muito diferente para o time. Aí a lateral esquerda fica perfeita, essa triangulação ali. Quando sai a Ju Ferreira e entra a Diane e a Vicky tá ali no meio, eu gosto muito da forma da Vicky de jogar, de distribuição, como ela abre possibilidades, né, para o time jogar para frente. Então, E isso tudo faz com que a gente queira assistir ainda mais futebol, né? E ver as meninas jogando desse jeito, é que o Arthur, esse eu acho que isso é um grande diferencial dele como treinador, né? E o feeling também da equipe dele. Todas as jogadoras, sem exceção, vêm com uma pré-posição. E ele possibilita a funcionalidade para outras.
né? Então isso aí deixa a gente um pouco mais confortável em relação ao que a gente vai aí operar, né? O que a gente vai fazer. É que o banco do Corinthians é muito valioso, né? Então, diferente de outros clubes, ele tem a possibilidade de mudar a forma de jogadora, né? Posição, sem ofender tanto e mudar a estabilidade do time. Isso é muito bacana. Ele vai trabalhar muito, além de tudo, o psicológico delas, né? Porque mudar de posição é complicado. Você está acostumado a jogar de um lado, aí ele muda você para o outro, ele te põe no meio, ele te põe ali de lateral, e você vai desenvolvendo habilidades que você nem imaginava, né? Eu acho que o Arthur, além de um grande treinador, ele é um grande gestor de equipe. Exato. Ele é um ótimo gestor de equipe. Gestor na forma de gerir, de conversar, de fazer com que elas também... Fabi. Eu ia chegar nisso, porque assim, para você chegar, imagina que assim, vai fazer barulho que elas fizeram um gol aqui, né? Tô dando aula, gente, de futebol, então por isso tá uma zoada aqui. E assim, para você chegar para uma menina, aqui a gente faz isso, né? Pergunta, qual posição que você joga? Eu sou ala, eu sou fixa. O que faz uma fixa? Aí você vê ela fazendo, ela faz isso, mas pô, ela tem qualidades e competência para ser lateral. E eu acho que ele tem esse feeling com elas, entendeu? Fala, cara, você joga ali, mas vamos tentar aqui, eu tenho certeza que você vai correr bem, eu tenho certeza que isso, seu corpo vai gerar ali e a gente vai ser feliz. E assim, a gente tem visto isso no jogo do Inter, que a gente perdeu ano passado, o primeiro jogo lá de ida, que empatou, aliás. A gente viu isso muito no time. A Tamires inverteu, a Tamires jogou de direita. Cara, uma canhota, e ela saiu super bem. E é um privilégio que o Arthur tem, que no masculino não tem, né? O masculino parece que se você joga numa posição, você não consegue jogar mais em nenhuma outra. É muito engessado. É muito engessado. Centímetros ali, o jogo muda, gente. Eu tenho uma definição, uma pré-definição em respeito a isso. Os caras, eles não permitem, eles são mais inflexíveis, eles vêm com futebol já vivido. E a mulher, ela possibilita essas flexibilidades. Eu vou tentar, mesmo se você quiser falar assim, eu vou trocar de profissão agora, cara, com 50 anos você troca. Um cara com 50 anos fala assim, eu só sei fazer isso. Então, assim, a flexibilidade faz com que o futebol da mulher seja mais bonito a partir dessas decisões. Eu acho que é mais ego, na verdade. Entendeu? Eu não acho que é flexibilidade, não. Eu acho que é o mais ego do masculino, não. Sou atacante e lasque-se se o time está precisando de alguém ali na meia para defender. São pouquíssimos jogadores que eu vejo, principalmente dentro do Corinthians, que tem essa capacidade de entender que ele sabe que ele é um atacante ou é um meia e ele volta para posições defensivas quando o time precisa. Eu acho que isso no feminino é muito mais claro. Muito mais saudável. Então, tem essa questão também, né, que acho que não são poucos, mas eu acho que é um número menor ainda do que aqueles que chegam, né, para fazer, porque ego vai ter, né? Ego vai ter, e aí não tem nem o que falar desses caras, porque aí é o que atrapalha o futebol, né? Sim. Eu vou partir para a corneta, né, nesse sentido. Eu vou partir para a corneta, né, antes de trazendo mais um pouquinho aqui o masculino nessa questão que a Paula falou, e eu vou virar um pouco o ângulo, né, da história a qualidade no futebol masculino é superior, porque eles fazem isso há mais tempo, porque a gente era proibida de fazer e não sei mais o quê, e não se assiste futebol feminino por causa disso. Aí eu vou inverter, eu acho que, olhando hoje, e estou falando do nosso elenco, cornetando, não dá para generalizar, mas algumas boas peças ali do nosso elenco, eu acho que falta talento mesmo, falta qualidade, que as brabas têm demais, né? Que é o que vocês falaram também. A gente olha para um banco e a gente vê jogadoras polivalentes, jogadoras versáteis, que atendem a essa qualidade do Arthur Elias muito bem, né? O Arthur Elias, ele tem essa visão e elas respondem muito bem, tem essa habilidade, tem esse talento para responder muito bem, que eu acho que está faltando demais no nosso elenco masculino aí. E já emendo. Os títulos falam por si, né? Justamente, dá para puxar mais algumas ali, né? O Renato tá machucado, mas poderia sim, acho que o Fernando Lázaro gostaria sim de ter essa conversa com o Arthur Elias, se fosse possível, e levar mais umas 4 ou 5 para substituir ali no nosso time titular. A gente pode emprestar a Luana. Vamos começar, a gente pode emprestar a Luana, né? A Tamires. Tamires, exatamente. A Ju. A Vicky. A Vicky, hein? Tranquilo. Aí, ó, 5 tá bom. 5 tá bom que fica um time misto, né?
Porque aí já a gente, né? Porque se forem 7, são superioridade numérica, né? Se for 6, superioridade numérica. Então a gente não pode ter um time balanceado. E deixa o Cássio lá no gol, porque assim a gente deixa. Porque já que ele ajuda e torce muito pela Lelê, então deixa ele lá no gol. Não troca nada. Isso. Vamos fazer essa proposta aí. E falando em gol também, vocês falaram aí sobre a Ana Paula, né? Falou sobre a Lelê, e eu fico esperando esse momento, né? Pensando nas loucuras do Arthur Elias, eu já pensei nisso daí, que de repente vai chamar a Tainá para o gol e a gente vai ver a Lelê ali na zaga, né, para apoiar o time. Qualquer hora dessas, ela entra de goleira linha lá pra gente. Olha que a saída de bola dela é melhor que muitos, hein? Olha aí. Ela me infarta. Melhor que o Cássio, com certeza. A hora que eu vejo ela descendo outro dia, eu não lembro qual foi o jogo, ela estava no meio do campo e falava, Jesus, volta. Não, contra o Flamengo, volta. E ela lá no meio do campo, lá na arena, eu falei, gente, essa menina tem que voltar. Cara, é quase o goleiro linha do futsal, não, né? A Lelê. E aí ela dá um gato, né? Ela agacha, né? Ela fica olhando, tipo, aquecida, vai para um lado, vai para o outro, mas não volta. Eu falei, gente. Mas é assim, é a questão da ação e reação, é a questão de saber o que ela está fazendo, entendeu? De saber a competência dela. E ela nunca perdeu uma bola nesse retorno. Nunca. Pegou um contra-ataque, eu acho que foi contra Ponte Preta ano passado. Foi uma fazendinha que a gente foi lá, pegou um contra-ataque besta, mesmo assim se jogou na frente da bola, cara, e tá ali. Sabe? Segunda-feira sangue no olho. Sangue no olho. Exato. Sabe? Ela é Corinthians mesmo e não tem assunto. Segunda-feira a gente tem que ir lá, né, para assistir o jogo, né? Confirmou, né? Confirmou. Daqui a pouquinho a gente fala um pouco mais sobre esse pré-jogo aí de Corinthians e Palmeiras, mas no nosso último Minas nós ainda não tínhamos a confirmação e agora temos. Estão de volta para a Fazendinha, né? Segunda-feira é jogo no Parque São Jorge, finalmente, as Bravas de volta para casa. E aí, enquanto vocês tinham esse papo de alta qualidade aqui, e eu só ouvindo essa aula, vocês foram citando os nomes e eu fiquei pensando numa coisa que ainda não aconteceu nesse Campeonato Brasileiro, né? A Paula falou sobre a qualidade da Diane, e é uma jogadora que eu gosto muito, principalmente no jogo contra o Real Brasília. Eu acho que depois que a Diane entrou no jogo, mudou muita coisa, né? O Corinthians melhorou muito, não conseguiu abrir o placar, mas melhorou muito as jogadas ofensivas. E aí a gente tem esse meio de campo de qualidade, com essas triangulações que citamos aqui, com a Ju Ferreira, a Bertolucci, a Vicky jogando no meio. E aí eu queria saber, principalmente da Ana Paula, que está gostando aí de brincar com essas pecinhas, de pensar onde é que as jogadoras vêm, mas de todas vocês, cabe a Diane nessa triangulação, talvez Ju Ferreira, Diane e Vicky, Ju Ferreira, Diane e Bertolucci? Eu gosto da Diane, tá? Eu acho a Diane bem rápida e ela é rápida na tomada de decisão. Ela cabe bem centroavante, eu vejo ela bem centroavante, entendeu? Eu gosto bastante dela nessa posição. No meio, eu acho que ela fica meio perdida, já vi ela jogando no meio de campo, mas acho que ela distribui pouco a bola. Lateral, ela não corre bem. Gente, eu tô fazendo análises, entendeu? Físicas e técnicas, desculpa aí. Análises minhas. Mas eu prefiro ela para a frente, ela jogando na frente, ela sai bem, porque ela tem uma visão de jogo, né? Então, assim, ela não é aquela que... Ela busca a bola, ela faz acontecer a jogada e termina a jogada. Ela então, pensa a jogada, né? Sim, ela cria. Ela começa no pé dela, ela faz acontecer e termina no pé dela. Então, isso é muito bom. Ela tem uma atuação boa, né? Ela tem, assim, ela é proativa em criação, então, assim, para centroavante, isso aí é uma característica boa. E ela é pequena, né? Então ela corre bem, então ela desloca bem, né? Eu só discordo de você em um ponto. Eu acho que se ela tivesse a oportunidade de atuar mais pelo meio, ela ia surpreender. Justamente por essa facilidade dela ser menor e ela conseguir pensar jogadas com rapidez. Eu concordo com a Paula, Então, eu assim, é que eu não vi ela jogando no meio ainda. Eu precisaria prestar atenção no como ela estaria, né, jogando no meio. Eu não vi. Ou seja, eu acho que no final do ano passado ela jogou por ali, mas ali do lado
Ali do lado da Vicky, assim, no final do Brasileiro do ano passado. Ela estava jogando muito. Pelo direito, né? Nem tanto pelo esquerdo, mas acho que no meio ela Então, eu sempre vejo ela nas laterais, né? No meio eu não vi ela ainda não. Ela pode até ter essa distribuição, mas como a bola sai do pé dela, a construção da jogada, eu acho que fica morta até ela ir buscar, entendeu? Isso, assim, é uma visão de jogo, tá? Isso é uma técnica, uma tática também, né? Porque se ela criar ali no meio e distribuir a bola, esperar que a bola volte na posição contrária, eu não sei se ela vai ter esse deslocamento para ir. Agora, se ela estiver um pouco mais à frente, ela consegue fazer essa jogada. Mas aí depende de quem vai estar fazendo a pareia ali com ela, né? Se tiver a mesma velocidade, a mesma capacidade de intensificar a jogada. Mas aí quem você colocaria? Hoje? Eu colocaria a Paulinha de novo. Paulinha de um lado, a Yas, porque assim, se bem que eu ia ter que colocar a Yas para frente, mas colocaria a Yas para frente, a Yas corre. Mas será que ela ia pegar a bola da Diane? Essas coisas que eu fico pensando, entendeu? Será que essa distribuição ia ser Paulinha de atacante? Não sei. Como é que ia ser? Na primeira rodada, a Diane ela atuou ali pelo meio de campo com a Luana e a Vicky Albuquerque mais adiantada. E aí a lateral, lá pela esquerda, foi a Isabela e a Jaqueline mais adiantada, né? Então funcionava ali Isabela, Diane e Jaque. Foi a opção desse jogo. Isso. Pensando em meio campo ali, eu deixaria ela assim, mais voltada para o meio campo, talvez com a Duda ali ou a Gabi Portilho para dar um apoio. Acho que ia ser uma boa tabela. Fica aí a sugestão, então, Arthur, se tiver pouca piração na sua cabeça, tiver acabando a criatividade, conte com a gente, as meninas estão aqui para isso, vai ter sempre uma boa ideia saindo daqui também. E aí, meninas, para a gente fechar aí esse ciclo, né? A gente parou falando ali da Ferroviária, foi um jogo de 4-1, tomamos o primeiro e único gol sofrido no campeonato até aqui, mas foi um placar também, né, elástico, um placar que não aparenta um jogo difícil, um placar ali tranquilo para o Corinthians. Depois começou a complicar um pouco, veio 1-0 para o Atlético Paranaense, e aí depois ficou 0-0 com o Real Brasília. Vocês acham que o Grêmio também, que a Ferroviária, a exemplo do que aconteceu com o Grêmio, também foi um jogo que, aspas, decepcionou por parte do adversário? Vocês esperavam um pouco mais de dificuldade também? Eu esperava, até porque eu acho que é o verdadeiro clássico do feminino é Corinthians e Ferroviária, e a Ferroviária não jogou aquele futebol que a gente está acostumado, né? Que faz o Corinthians jogar de contra-ataque e voltar para defender de uma certa precisão. Então, eu acho que poderia ter sido um jogo muito melhor, com um placar muito mais gostoso, mais gols, tanto de um lado quanto do outro, para ficar aquele espetáculo que a gente está acostumado a ver Corinthians Ferroviária. É para cima e vamos nessa. Ficou muito paradinho ali. A Ferroviária fez o gol, se fechou, o Corinthians foi para o contra-ataque e a Ferroviária se perdeu ali na zaga, na defesa e deu no que deu. Na verdade, a Ferroviária só começou a atacar mesmo, então já estava 2-0 pro Corinthians. Então, foi um jogo que o Corinthians começou a 1.000 por hora, a Ferroviária estava a 20%, na verdade. Então, elas começaram um jogo em marcha lenta. E era um jogo, na verdade, que a gente estava esperando que fosse aquele jogo pegado, que fosse aquele jogo difícil e que fosse aquele jogo que cada um queria um pedacinho da liderança para si. Porque valia a liderança do brasileiro. De novo, o Corinthians foi com força de vontade, assim como o Grêmio, a Ferroviária acho que falou, vamos só cumprir tabela hoje, porque não é possível. Então, não faz o mínimo esqueceram sentido. Que eram Corinthians e Ferroviária. E a Ferroviária, como eu já falei no outro programa, acho que a Ferroviária é um ícone do futebol feminino. É um time que consegue, como poucos, e praticamente o único, consegue ser mais forte no feminino do que no masculino. Então, é aquele time que você vê que ele engrandece o futebol feminino, que começou e continua o futebol feminino respeitando as meninas, respeitando o trabalho que é feito, e consegue ficar ali na classificação
do brasileiro, consegue fazer frente aos outros times. Então, a gente sempre acha que um Corinthians e Ferroviária, tanto pela história que o Corinthians vem construindo, quanto a história que a Ferroviária construiu, vai ser um grande clássico. E não foi isso que a gente viu. Foi uma Ferroviária, igual eu falei, em marcha lenta, e um Corinthians a 1.000 por hora. Então, o Corinthians atacou, fez 2-0, aí a Ferroviária falou, opa, precisamos atacar também. Foi, atacou. Teve até, nesse momento, a Ferroviária foi um pouco superior até o Corinthians, que o Corinthians deu uns 2 passos para trás, mas daí a Ferroviária fez um gol, o Corinthians falou, não podemos deixar assim também. E foi para cima. Logo achou o terceiro e o quarto gol. Que eu acho que é outra característica do Arthur, né? Ele não quer ganhar de um só. O Arthur gosta de goleada. É muito engraçado que o time tá ganhando lá de 6-0, perde gol, o bicho fica brabo, hein? O bicho fica puto da vida. Eu acho que isso faz toda a diferença para essa garra que o Corinthians vem apresentando, né? Que as meninas vêm trazendo, acho que vem muito dele. Não importa com quem que a gente está jogando, não importa se a gente já está com o placar aberto, se a gente está na liderança, ele está igual o Rafa, né? Eu quero ver gol. Justamente, né? Não para, né? Não existe esse tirar o pé das meninas, né? E perfeita análise da Fabi, foi muito isso o jogo, assim, na volta ali do segundo tempo, o Corinthians ele começa com esse ritmo mais lento de quem tá com 2-0 no placar, e aí as guerreiras grenadas acabam achando o gol e logo acorda o time, né? Então, tipo, não, peraí, aí também não, vamos voltar para o jogo e já partir para o placar elástico. E aí vem o Atlético Paranaense, que não é esse time, né, de grande renome no futebol feminino, não é um clássico, né? O Atlético Paranaense e o Corinthians não está aí nas disputas de título, mas um jogo mais duro, né? Um jogo com placar magrinho ali de 1-0, e depois um Real Brasília, que já figura entre os times, né? Já é um time que a gente está mais acostumado a pegar assim jogos eliminatórios, digamos assim, um time com certa tradição no futebol feminino. Esperávamos também um jogo difícil, um jogo fora, e tivemos. Para mim, esse foi o pior jogo das meninas até aqui. Foi justamente o jogo em que a gente perde o 100% de aproveitamento, e também é o primeiro jogo em que a gente não marca, né, no Brasileirão, um jogo que termina 0-0. Tivemos os desfalques, é claro, tivemos os desfalques de lesão, e aí acabamos tendo também os desfalques por conta da viagem para os jogos da seleção. Vocês acham que o motivo foi esse, né? Mais contra o Real Brasília, o desfalque da seleção, contra o Atlético Paranaense a gente pode ter tido uma outra razão? O que vocês acham que pode ter influenciado para justamente o time de Arthur Elias, o time que busca as goleadas, saírem desse jogo com 1-0 no placar? Contra o Atlético Paranaense surpreendeu. O Atlético Paranaense surpreendeu pela maneira, a postura que elas entraram. E também surpreendeu a quantidade de gol que o Corinthians perdeu. Porque foi uma bola atrás da outra. Eu estava em loco nesse jogo. E foi assim, uma chance atrás da outra. Chance na cara do gol, chance cara a cara com a goleira. E as finalizações para fora. Então, foi assim, foi um jogo 1-0, mas doído, assim. E já quando o Atlético Paranaense já não tinha Jaque, já foi uma perda mais doída aí pra gente, que contava com ela, já era titular alguns jogos. E a Jaque faz uma diferença. Então, ele entrou com a Tamires, que costuma fazer ali. Eu gosto da Tamires como construtora, mais como construtora, não tanto como lateral. Gosto mais dela mais à frente. E então a gente já não tinha Jaque, mas foi uma perda. Então eu achei que a construção faltou muito da Vicky nesse jogo. Achei que a Vicky um pouco apagada nesse jogo, mas a quantidade de gols acho que foi o que mais machucou o Corinthians nesse jogo. Achamos um gol ali com a Luana, uma falta muito bem batida, aliás, por ela. A barreira acabou abrindo, mas para mim foi um golaço, então assim, dela. Mas a barreira acabou abrindo, foi uma fatalidade ali que podia acontecer, e acabamos achando um gol. Mas foi mais doído esse 1-0. O 0-0 contra o Real Brasília, eu já tinha destacado que o Real Brasília é um time chato. Um time chato de se jogar.
porque é um time também já mais... Já sabe mais como joga contra o Corinthians, já sabe... Fez um 3-2 contra o Flamengo na Supercopa, já mais calculado, sim. Então, elas sabem jogar muito bem contra times que atacam. Acho que fizeram dois gols quando já estava 3-0, mas fizeram 2 gols lá. Então, eu já calculava que seria um jogo mais chato, mas 0-0 surpreendeu também. Mas não surpreendeu tanto pela quantidade de desfalques que o Corinthians tinha. Se não me engano, eram 12 desfalques para esse jogo, por causa da seleção brasileira. Então, veio com um time muito mexido. Achei que a Isabela ali na lateral, um pouco fora de ritmo, um pouco para correr mais travada. Também porque não vinha jogando, então esse ritmo é normal, vai pegando ao longo do tempo. Mas achei que o 0-0 foi mais doído, porque também perdeu bastante gols. Eu acho que tanto contra o Atlético quanto o Real Brasília, a finalização do Corinthians não estava boa. Talvez sentiram bastante a falta da Jaque, como a Fabi falou. E talvez a preocupação dos desfalques, que já sabiam que iam acontecer, deve ter mexido um pouco com a estrutura do time, acredito eu. Porque quando você vem de uma constante, que você está ali ganhando todas, né? Mesmo que de um placar mais magro, e de repente você sabe que não vai ter parte do elenco para um próximo jogo, isso mexe um pouco com o psicológico, mesmo que indiretamente. E eu acho que no caso do Real Brasília, os desfalques foram o principal, porque o time, como eu tinha dito já anteriormente, não estava entrosado, né? Então faltou trabalhar melhor a finalização, faltou melhor o entrosamento, o passe de bola do Corinthians não estava encaixando. E o Real sentiu essa dificuldade e trabalhou em cima disso, com aquela marcação 1-1 ali, e ficou difícil seguir com o jogo. Mas contra o Atlético Paranaense, eu acho que dava, né, na verdade, para ter sido um placar um pouco maior. Mas, de novo, pecamos na finalização, no passe de bola. Estava um jogo mais individualista ali, diferente do que a gente está acostumado ver o Corinthians jogando, né? Contra o Real Brasília, até ele entrou com Milene e Jennifer. A Jennifer fazendo a ponta ali no lugar da Gabi Portillo. Quando eu olhei assim, eu falei, que esquema diferente. Vamos dar um tempo para ver se acostumava. Mas a Jennifer, ela não se acostuma naquela posição. A Jennifer é centroavante nata. Eu gosto desse jogo funcional, mas tem posições que não as jogadoras às vezes não se acostumam. Pode ser de um jogo, porque nesse jogo ele quis usar esse esquema e usou Milene Jennifer, que nunca tinha acontecido antes, não como titular. Então ele experimentou, porque 12 desfalques, perder a lateral inteira, que era Tamires e Yasmin, de uma vez, Gabi Portillo, que era sua válvula de escape em quase todos os jogos, também. Tudo isso ao mesmo tempo. A Tarciane vinha sendo titular. Então, é muita coisa. Nesse jogo, isso ficou muito superior ao time do Corinthians. Perfeito. Também acho que, primeiro, a gente sentiu muito a Jaque, né, contra o Atlético Paranaense. A Jaque, para mim, é um dos destaques da temporada até aqui, tem atuado muito bem. E aí, depois, contra o Real Brasília, soma-se a Jaque todos os outros desfalques, e eu ainda destaco a Luana Bertolucci, né, que também vem muito bem nessas 6 primeiras rodadas de Campeonato Brasileiro, é um outro grande destaque nessa armação, nessa construção de jogada, distribuição de jogo, e aí a gente ficou sem ela, e como bem falou a Fabi, a gente também não tinha Portillo, e aí o Arthur foi ali de Carol, a Carol Nogueira para mim também foi uma das atletas que não foi bem nesse jogo contra o Real Brasília, não gostei da atuação da Carol, achei bem abaixo, e não encaixou realmente essa saída dela com a Jennifer, né? A Jennifer já fora da sua posição de origem, de onde ela gosta de jogar, onde é mais natural para ela, então não funcionou, a bola não chegava ao ataque, depois no segundo tempo, com as substituições, eu senti um pouco de melhor, a bola chega, e aí a gente pecou também nesse último toque, nesse último passe, nesse caprichozinho da finalização, e acabou não conseguindo alterar o placar, né? Terminamos com esse 0-0 aí, que não perde a invencibilidade, não tira a liderança, mas fica aquele gostinho meio amargo, né? Porque a gente vinha
alimentando esse 100% aí na campanha, né? Então, a gente ficou meio chateada aí de perder esse 100% de aproveitamento com o 0-0. De acordo? Todo mundo chateado? Todo mundo chateado. É isso aí, mas não tem tempo para a gente ficar muito chateado, não, né, gente? Fechamos as 6 rodadas, 16 pontos, como eu já falei, líder do campeonato isolado. E agora é clássico, agora é derby na segunda-feira, né? A gente tem as meninas voltando de seleção, então a gente provavelmente não vai sofrer com desfalques. No último programa eu perguntei para as meninas que estavam aqui conversando comigo se achavam que Arthur Elias já colocava para jogo as meninas que atuaram. E aí a gente vai misturar um pouquinho aqui os assuntos, né? Para a gente falar, então, sobre as meninas que atuaram. Tivemos 5 convocadas aí pela Pia, né? Que foram jogar com a seleção. Tivemos 2 titulares nos 2 jogos e 2 titulares também aqui no timão, né? A Lelê e a Tamires. E ainda entraram Yasmin, entrou Gabi Portilho, a Duda. E aí eu queria saber de vocês, o que vocês acharam da atuação dessas meninas primeiro, como é que vocês viram o jogo das nossas corintianas, das brabas lá na seleção, nessas 2 rodadas, e se vocês acham que a gente pode contar e que o Arthur Elias vai contar com elas, ou se vai ser poupada na segunda-feira, o que vocês estão imaginando? Para mim, eu dou um destaque para a Lelê. A Lelê, para mim, encatou muito tanto no jogo contra a Inglaterra, quanto no jogo contra a Alemanha. Para mim, a Lelê foi um destaque na seleção, como está sendo um destaque no Corinthians, que no Corinthians muito menos exigida. Na seleção, ela foi mais exigida e deu para ver que ela é uma baita goleira, uma grande goleira. E ela também defende pênalti. Também tá aí para jogo, viu? Pegou um pênalti da camisa 10, pegou um pênalti da camisa 10 da Inglaterra, né? Eu não vou me lembrar o nome dela agora, mas enfim, atleta de muita qualidade, pegou muito bem, foi buscar a bola ali no cantinho, né? Tô com você, Fabi. Acho que a Lelê foi o grande destaque da seleção, que a Alemanha é um time muito bem estruturado perto da seleção brasileira, né, do nosso elenco, das nossas limitações, e a Lelê não deixou a desejar, né? Elas são gigantes, então peraí que vou mostrar para elas quem é que pode mais, né? E fez grandes defesas. Eu acho que vai virar um grande nome ali na Pia, viu? Para Pia de estar sempre com a seleção. E quanto a elas já voltarem para jogar, super top. Já pode sair do avião direto para o estádio, que não vejo problema nenhum. Agradeço. Afinal, a gente está falando de Corinthians e Palmeiras. Aliás, a Lelê só jogou, na verdade, porque a Lorena do Grêmio tá machucada. Mas fica aí uma pulguinha na orelha da Pia, né? A Lelê pegou essa titularidade, colocou no bolso e falou, é minha. Porque nesses 2 jogos o Brasil cresceu um tantão. Para mim, o Brasil, se nem passava às vezes no ranking para ser campeão da Copa do Mundo, agora já está aí no radar. E já é uma das seleções principais, porque nesses 2, na finalíssima e nesse amistoso contra a Alemanha, o Brasil jogou bem. Para mim tem um ponto muito importante, que a Pia ela gosta de diferenciar. Então, ela pegou 5 jogadores do Corinthians, ela jogou 3, na verdade, a Luana, a Tamires e a Lelê. A Luana, ela colocou mais como uma primeira volante ali. No primeiro jogo contra a Inglaterra, ela colocou uma linha de 3 atrás. Ela tentou liberar mais a Tamires na lateral, para ela subir mais, como ela gosta de fazer, e como eu gosto que a Tamires faça, que é ser construtora, que é ser mais como uma meia, ali como o Arthur faz normalmente. E ela colocou a Luana mais nesse primeiro volante, na linha da frente. Então, ela meio que diferencia. E nesse jogo contra a Alemanha, ela colocou a Tamires como lateral mesmo. O que eu não gosto tanto, porque a Tamires, para mim, ela vai muito bem como construtora. Então, para mim, o apoio dela no ataque, tanto que contra a Alemanha ela fez um gol. Lá na frente, ela estava lá. Então, aí, ela conseguiu fazer esse papel como uma segunda atacante, quase.
Então, eu gosto muito desse papel que o Arthur usa, que é a Luana um pouco mais à frente e a Tamires também um pouco mais à frente. Não que a Tamires defensiva seja ruim, a Tamires defensiva é boa, mas eu prefiro ela como um dos pontos fortes que é lá na frente. Eu acho que o Arthur tem uma visão mais ofensiva do que a Pia, né? Então ele arrisca mais essas movimentações. A Pia é muito conservadora. Eu acho que isso é um grande problema para a seleção. Ela arrisca em alguns momentos, mas é muito difícil ela mudar a estrutura, né? A base do time para arriscar e ver no que dá. Isso aí o Arthur faz perfeitamente. Né? Sim, perfeito, meninas. Então, é isso, concordo com vocês. Acho que não tem muito o que discutir com relação à atuação na seleção, né? A Lele foi muito bem, pegou pênalti na primeira partida, foi muito bem no jogo de hoje. Seleção brasileira se comportando muito bem, como falou a Fabi, né? Colocando o seu nome aí no rol das principais seleções para essa Copa do Mundo. E as jogadoras corintianas que atuaram também, mesmo entrando ali no finalzinho, já da metade para o fim do segundo tempo hoje, acho que também mostraram a sua credencial e vão gerar essa pulguinha, várias pulguinhas aí, né, para a Pia resolver esses problemas. E que voltem, e também acho que vão para o jogo, até porque, né, a gente está falando de terça-feira, então o jogo é só na segunda, dá tempo de descansar, dá tempo de retomar os treinamentos, bater uma bolinha aí no fim de semana e vir para jogo na segunda-feira, porque afinal de contas é derby. E aí, nós já falamos aqui, voltam para a Fazendinha as meninas, então Rádio Coringão vai estar presente, vocês fiquem todos ligadinhos aí na transmissão da Rádio Coringão. Tem análise pré-jogo com a Duda, tem análise pós-jogo depois nas nossas redes sociais, então siga, fica ligadinho. E claro, tem Minas de Passe, né? Na semana passada eu falei que não tinha essa semana, não é assim que funciona, tem as bravas na seleção, então tem Minas de Passe. Sim. Tem que ter, já me avisaram logo na sequência, você está se dando folga porque vai ter programa assim. Então, estivemos aqui, massa demais bater esse papo com vocês. A Ana Paula teve um probleminha lá com a bateria, né? Estava trabalhando e veio aqui ainda bater um papo com a gente, mas já estou sabendo que ela está escalada para o programa da semana que vem. Então, próximo Minas de Passe tem Minas na bancada, Minas de Passe. Olha, eu já pensando na seleção e no programa da Copa aqui. Mas aí no próximo Minas na bancada, a Ana Paula está de volta para falar com a gente de pós-jogo de Corinthians e Palmeiras e de pré-jogo para Corinthians e Internacional, que é a próxima rodada. Mais uma vez, meninas, maravilha de bate-papo, é sempre um prazer encontrar com vocês. E para fechar, para a gente dar aquele nosso boa noite ou boa tarde para quem está acompanhando aí em outro horário, da vitória na segunda, correto? Com certeza, contra o Palmeiras, é vitória certa. Com certeza, 4-0, tô apostando, hein? Vitórias com requintes de humilhação. Não queremos nada. É isso aí, não queremos nada diferente disso. Né? Presente de aniversário para mim, por favor. Então, bravas, vamos para cima. E espero reencontrar vocês que nos acompanham aí de casa aqui na terça-feira e também as meninas aqui para o nosso bate-papo. Meninas, valeu demais. Até a próxima. Valeu, boa noite, bom dia, boa tarde. Vai, Corinthians. Vai, Corinthians. Vai, Corinthians.